Olá, sou o professor Prazeres, estou aqui continuando a aula de ligação iônica. Você já entendeu sobre estabilidade atômica, você já entendeu sobre formação da ligação iônica, um metal tem tendência a perder elétrons, um ametal tem tendência a ganhar elétrons, eu estou repetindo isso o tempo todo, vai ficar na sua cabeça, e nessa aula você vai entender sobre fórmulas iônicas. Como? Qual vai ser a fórmula quando combina um metal com um ametal? Né? Então você vai aprender isso agora. E o raciocínio contrário também. Te dou uma fórmula. Qual é o cátion, qual o ânion e qual a valência de cada um. Você vai aprender isso agora. Tudo bem? Essa parte é fundamental, principalmente para fisicoquímica, que precisa estudar, calcular soluções, enfim. Então, vamos lá, vamos começar. Bem, primeiramente, em fórmulas iônicas, qual vai ser a fórmula iônica da combinação do sódio com o enxofre? Eu vou montar aqui para você o que você precisa ter até então entendido e bem estruturado na sua cabeça, tá bom? Então vou montar assim, ó. Os elementos eles são divididos em 4 blocos: metal, ametal, hidrogênio e gás nobre. Pronto, esses são os 4 tipos de elementos químicos. E a partir disso, a partir desses elementos, a gente tem as suas tendências. Sim. Um metal tem tendência a perder elétrons, ou seja, tem uma baixa força de atração pelos elétrons, tudo bem? O ametal tem uma forte força de atração, então ele tem tendência a ganhar elétrons. O hidrogênio tem tendência a ganhar um elétron. E o gás nobre já está estável. Beleza. Que você sabe também, os metais. Os metais, eles são organizados em metais que têm tendência a formar cátions. Esses cátions têm valência fixa ou variável. Os cátions de valência fixa, faz o pódio, fez o pódio, primeiro andarzinho, os metais do grupo 1, os metais alcalinos. Aqui, grupo 2, alumínio, zinco, prata. Todo mundo que está no primeiro nível tem tendência a perder 1, perder 2 e o alumínio perde 3. Tudo bem? Agora os ametais. Os ametais você vai fazer um esboço. Ó. Vai fazer um esboçozinho lá da tabela periódica. Não gostei, não gostei. Vou fazer assim, ó. Aqui, aí eu ignoro os metais. Então aqui tá toda a parte dos metais. Tá bem bacana, né? Bem, você vai escrever os primeiros Bequinov. E aqui os gases nobres. Os gases nobres não têm tendência a ganhar nem perder elétrons. Bem? Fui claro, briguei e atirei. Os 7 poloneses. Não posso assim. Comer siri. Pronto. Ou seja, aqui a gente está pegando a estabilidade dos ametais. Primeiro grupozinho tem tendência a ganhar 1. O segundo tendência a ganhar 2. Terceiro, 3. E o quarto tendência a ganhar 4. E o boro tendência a ganhar 3, porque ele é uma exceção, vou sempre colocar um asterisco. Pronto. Esse resumozinho aqui é o que tem que estar na sua cabeça. Tem que estar estruturado na sua cabeça. Metal tem tendência a perder elétrons. Quanto? Monta lá o pódiozinho. Isso aqui são tendência e valência fixa. A metal tem tendência a ganhar elétrons. Quem? Está lá organizado, bonitinho. Tendo isso na sua cabeça, que inicialmente você vai ficar sempre levando um papelzinho e ficar escrevendo isso várias vezes, acabou. Você vai entender tudo de ligações. Quer ver? Olha só esse primeiro exemplo que eu comentei com você. Sódio e enxofre. Onde é que está o sódio no esquema dos metais? Aqui, ó, nos metais alcalinos. Ali na capa da revista Coisas Francesas. Quem faz prova com tabela periódica não precisa ficar decorando essas frases.
Bela Magnólia casou o senhor Barão do Rádio. Pronto. Então, olhou o sódio, viu que ele é metal alcalino, então o sódio tem tendência a perder um elétron. O enxofre, ele está aqui, ó. Aí, você não está vendo onde eu estou mostrando. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Então, ele tem tendência a ganhar 2 elétrons. Então, isso significa que o enxofre, quando ganha 2 elétrons, fica Na, ou fica S2-. Bem, qual é a combinação? Aí um detalhe para você. Sabe aquele macete de descer, carga, cruzar? Eu não gosto. Não gosto porque eu vou te mostrar ali na frente que às vezes esse macete dá errado, entendeu? Então, o raciocínio aqui não é muito difícil. Eu tenho um sódio que tem carga mais 1, ou seja, tem tendência a perder um elétron. Eu tenho um enxofre que tem tendência a ganhar 2 elétrons. Como é que eu posso combinar pela quantidade de átomos para que essa fórmula feche sem carga? Ou seja, que essa transferência fique bom para todo mundo. Sódio tem tendência a perder 1, enxofre tendência a ganhar 2. Então é claro que para cada enxofre eu vou precisar de 2 sódios, certo? Vamos voltar aqui, ó. Então, para esse fechamento de cargas, nada muito absurdo de você entender que se eu multiplicar a quantidade de sódio por 2, eu vou ter um somatório de cargas de mais 2. Se eu pego um enxofre, eu vou ter um somatório de cargas de menos 2. Pronto, ó, igualei a quantidade de cargas, porque uma fórmula iônica é sempre representada neutra. Então, a fórmula é representada por 2 sódios para cada enxofre. Então, quer dizer que no composto eu vou ter 2 sódios para cada enxofre. Quando a gente está falando de fórmula, a quantidade que está aglomerada sempre vem embaixo. Então, 1 enxofre e 2 sódios. Se não tivesse aglomerado, aí, ó, ele foi lá e se quebrou. Se quebrou em 2 sódios e 1 enxofre. Ó, aqui significa livre. Então, ó, o número que vem antes significa livre, disperso. O número que está aqui embaixo é aglomerado. Tudo bem? Voltando. Então, primeira fórmula aí, Na2S. Segunda fórmula, MgF. Magnésio. Olhou, qual a tendência dele? Ele é um metal alcalino terroso. Está posicionado aqui, ó. Então, ele tem tendência a perder 2 elétrons, porque ele está no segundo nível. Então, deixa eu já olhar aqui. E o flúor está aqui, ó. É um ametal, tem tendência a ganhar 1. Pronto, vou lá no meu esqueminha e escrevo magnésio, tendência a perder 2. Flúor, tendência a ganhar 1. Vou pensar nesse balanço de cargas. Eu vou precisar de 2 magnésios para 1 flúor. Não faz sentido isso, né? Porque se eu pegasse 2 magnésios, eu teria uma carga de 4 mais. Para 1 flúor, uma carga de menos 1. Ó, não bateu esse balanceamento. Então, do not, não faz sentido isso. Deixa eu apagar aqui com cuidado. Aí. Então, para isso aqui ficar neutro, eu vou precisar de 2 flúors para 1 magnésio. Então, somatório de cargas positivas é mais 2, somatório de cargas negativas agora vai ser menos 2, e igualou. Pronto. Agora a gente tem a nossa fórmula, que vai ser 1 magnésio, conforme a gente viu, para 2 flúors. Númerozinho embaixo, MgF2. Próxima fórmula, alumínio. Olhando a valência, a gente vê que o alumínio, ó, cátion de valência fixa, mais 3. Oxigênio, tá aqui, ó, OSSETE menos 2. Então, OS 2 menos. Beleza. Qual vai ser a proporção para que essa fórmula fique neutra? Respondeu aí? 2 alumínios para 3 enxofres. Porque 2 alumínios vezes mais 3 fica mais 6. 3 enxofres vezes menos 2 dá menos 6.
Somatório, bateu. Então, a fórmula vai ser sempre representada primeiro com o metal, no caso o alumínio. A quantidade de alumínio para essa fórmula ficar neutra, 2. 1 enxofre. E a quantidade de enxofre, 3. Al2S3. Tranquilo? Fórmulazinha. E última fórmula para você, CaO. CaO, cálcio, vou fazer direto. Opa, ele é um alcalino terroso, tendência a perder 2 elétrons. O oxigênio tem tendência a ganhar 2 elétrons. Qual a proporção? Gente que pensa no macete já ia colocar Ca2O2, né? Porque ia baixar essas cargas. Não, você não. Você, meu filho, já entendeu que, se um perde 2, o outro ganha 2, então a proporção entre eles é de 1 para 1. Perfeito. Então, como é que vai ser a fórmula? Ca2O2. Ou, claro que não, CaO. Ou seja, 1 cálcio para 1 oxigênio. Esquece esses macetezinhos de, eu vou descer a carga aqui, fazer um X e depois volta. Não. Tem coisa na química que a gente usa uns macetes que é para facilitar. Conforme eu coloquei aqui para você, uma tabelinha, cátion valência fixa e tal, tudo bem. Agora, macetezinho para ficar descendo o valor, não sabe somar e subtrair? Por favor. Tá. Calma, fiquei nervoso. Beleza? A gente fez nessa formulação dos elementos, ou seja, esse elemento tem tendência a ganhar, a perder, estava analisando. Agora a gente vai fazer o processo contrário. Se eu te desse uma fórmula, você ia conseguir identificar qual é a carga de cada um? Vamos ver agora. Próximo slide. Próxima fórmula, CaCl2. Olha aí. Já tem a fórmula para você. O que você sabe batendo o olho no CaCl2? Ca é um metal, então ele é um cátion. Cl é um ânion, então ele está aqui separado. Eu tenho 2 Cls, já vou separar a quantidade. 2 Cl. Pronto. 1 Ca para 2 Cl. Muitas vezes na fórmula iônica você já sabe a valência de cada um, porque ele já tem valência fixa, que é esse exemplo. Então aqui fica fácil, porque você pode determinar a partir de qualquer um. Você podia lembrar, eu sei que o cálcio é um alcalino terroso, naquele esqueminha aqui, que eu vou montar para você. Aqui, família 1A, 2A, alumínio, zinco, prata, mais 1, mais 2, mais 3. Cálcio está aqui, família 2A, então ele é 2+. Beleza? Esqueci a valência do cloro. Ai, meu Deus, e agora? Não, dá para você bater aqui, Você não sabe que o somatório é 0? O somatório de carga aqui, do cálcio não é mais 2? Então, o somatório tem que ser menos 2. Isso quer dizer, se o somatório tem que ser menos 2 e eu tenho 2 cloros, cada cloro, então, é menos 1. Então, isso quer dizer que o CaCl2 ele é formado por cátions bivalentes de cálcio, cálcio 2+, e formado por cloretos, Cl-. A proporção entre eles é de 1 cálcio 2+ para 2 Cl- na sua proporção. Tranquilo? Beleza? Bem, isso se você não soubesse a valência do cloro, porque você sabe lá que você forma os ametais, Peiknoff, aqui são os gases nobres, todo mundo tem valência 0, e embaixo do flúor, a partir do flúor menos 1, esse grupo aqui é menos 2, esse grupo é menos 3, esse grupo é menos 4 e o boro é menos 3. Tá aí, falei para você que isso aqui tem que estar na sua cabeça o tempo todo. Esses aqui são os ametais e esse aqui os cátions de valência fixa. Tranquilo? Próxima fórmula, K2O. Deixa eu separar aqui. K2O. Vamos lá. Qual é o cátion? O metal. O K. Eu tenho 2 potássios. Já coloco 2 aqui. Ametal, o oxigênio. Por enquanto não está fácil. Os 2 são fixos, hein? Vamos lá. Potássio. Está aqui, Família 1A.
Então ele tem valência fixa mais 1. O oxigênio está aqui, ó, valência fixa menos 2. Então já vou colocar aqui menos 2. Ó, beleza? Tanto que bate. Ó. Se você fizer aqui, vai ser 2 vezes mais 1. Então, mais 2. E aqui, 1 vezes menos 2, menos 2. Olha lá, bateu. Somatório deu 0. Isso quer dizer que esse composto iônico, ele é formado, vou colocar aqui embaixo, na proporção de 2 íons potássio para 1 ânion oxigênio 2-. Beleza? Próximo, KNO3. Agora está ficando mais emocionante sua vida. KNO3. E agora? Vai separar como? Né? Aqui eu tenho uma substância ternária, ou seja, 3 elementos químicos. Viu metal ligado a metal, significa um composto iônico. Você vai separar o metal e deixa os ametais juntos. A gente vai ver isso num próximo vídeo de ligações covalentes. Então, deixa os ametais juntos. KNO3. Beleza? Ah, qual é a valência do NO3? O NO3 não está aqui ó, na nossa tabela de ametais. Então, como que você vai descobrir a valência dele? Bem, existem 2 formas de você determinar a valência de ametais. Uma delas é quando você já tem um estudo de ácidos, bases, sais, né? Que eu vou presumir que não é o caso. Então, como que você vai determinar a valência desses ânions? A partir da valência do metal. O cátion de valência fixa. Aí, se ele fosse um cátion de valência variável, aí você teria que saber por sal, ácido, base e tal. Tudo bem? Então, eu ainda não vou pegar um exemplo porque desse caso, né, de cátion de valência variável e um ametal que tenha vários, e um ânion que tenha vários ametais, porque a gente não está estudando ácido, base, sal e óxido. Estou estudando alguns compostos iônicos. Tudo bem? Então se acalma aí, nervosão. Vamos lá, voltando. KNO3. Potássio, família 1A. Então metal alcalino terroso, tem tendência a perder um elétron. Se o somatório das cargas tem que ser 0, qual vai ser a carga então do NO3? Matou. Pronto. Tem que ser NO3 menos 1. Porque se o potássio é mais 1, então esse somatório tem que ser menos 1. Esse composto iônico é formado pela proporção de 1K+ para 1 NO3-. Descobriu a carga aí, ó. Próximo composto, Ca3P4O2. Ai, 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 meu Deus do céu. Facinho. Primeiro passo. Separa o metal do ametal. Ah, mas tem vários ametais. Deixa eles juntos. Então aqui é um Ca e aqui o PO4. Perceba que esse número aqui, ó, ele está multiplicando todo o ânion. O ânion é o PO4. Aqui, qual é o número que está multiplicando todo o ânion? Existe uma diferença muito grande entre KNO3 e KNO3. A linguagem falada é a mesma. KNO3, KNO3. Né? Mas nesse primeiro exemplo, qual é o número que está multiplicando todo o NO3? O 1 que está aqui fora. Nesse segundo exemplo, qual é o número que está multiplicando todo o NO? O 3. Então, nesses 2 tipos de fórmula, aqui eu tenho 1K para 1 NO3 e aqui eu tenho 1K para 3 NO. Esse exemplo aqui que eu dei é só uma questão de notação, ele não existe, né? Não tem ânion, NO, não tem carga menos 1/3 e tal. Mas só para você entender essa ideia de notação. Tudo bem? Então, voltando. Se ele deixar eu apagar. Vou apagar. Tá quase. Aí. Então, aqui eu tenho 2 PO4 e eu tenho 3 cálcios. Beleza, PO4 não está na tabela de ametais, mas o cálcio está na tabela de cátions de valência fixa.
Então, isso quer dizer que o cálcio é um alcalino terroso, carga 2+. Somatório de carga dos cálcios, 3 vezes mais 2, mais 6. Somatório de carga do ânion vai ter que ser menos 6. Ah, mas eu tenho 2 PO4. Então, a carga de cada PO4, 3 menos. Isso quer dizer que esse composto iônico ele é formado pela proporção de 3 cálcios 2+, para 2 PO4 3-. Tudo bem? Tá entendendo? Vou continuar nessa ideia de trabalhar aqui fórmulas iônicas com vocês de forma que fique mais rápido, beleza? Então vamos lá, ó. FeBr3, separei, metal é o Fe, tenho 3 Brs. Ferro é valência variável. Putz, não está naquele macete. Não sei. Então, eu vou determinar a valência dele a partir do ânion. O bromo, ele está ali, ó, no mesmo grupo do flúor. Flúor, cloro, bromo. Então, ele tem tendência a ganhar 1. Olha lá na sua tabelinha lá de ametais. Pronto, a partir disso, você vai saber a valência do ferro. Significa que esses 3 bromos vão ter valência de -3, então o somatório de valências do ferro vai ter que ser mais 3. Logo, como eu tenho um ferro, a valência do ferro é próprio mais 3. Então vai ficar Fe mais 3 para cada 3 bromos menos. Beleza? Próximo, CaCO3. Aqui é o cálcio. Ó, mas aquele macete é muito mais simples. Como é que você faria o macete? Você ia subir o 1, ia subir o 1 aqui, que tem esse tal desse macete que o pessoal faz, e aí vai achar isso aqui, ó, que está errado. Por isso que eu não estou usando nenhum macete nessa ideia dessas setinhas. Vamos pensar nas cargas, tudo bem? Muita gente, muito aluno erra as cargas do CaCO3 porque fica com esse negócio dessa seta sobe e desce, sobe e desce. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Não é nada de muito difícil. CaCO3 tem o cálcio e tem o CO3. Valência. Ó, aqui é um aglomerado, então você não sabe, porque não estava lá na tabelinha. Mas o cálcio é um alcalino terroso. Olhou na tabelinha, no pódio, né? Ele é mais 2. Eu tenho 1 cálcio, então logo ele é mais 2. O somatório vai ter que ser menos 2. Eu tenho 1 CO3. Perceba que esse 3 aqui, ó, ele não está multiplicando todo o CO. Né? Não é isso aqui, ó. CaCO3. Que aí sim faria sentido você falar que é 1 Ca para 3 CO. Mas não está escrito assim. Então, aqui é 1 CaCO3 e o número que multiplica todo o CO3 é esse 1. Então, por isso que eu tenho 1 CO3 e 1 Ca. A carga desse CO3, então, vai ser menos 2 para haver esse equilíbrio de cargas. Então, eu tenho 1 Ca2+, para 1 CO3 2-. Beleza? PbO2. Vamos lá. PbO2. Separa. Metal. Eu tenho 2 oxigênios. A galera do macete vai errar. Pega o teu colega que só faz coisa com macete e pede qual é o cátion, qual é o ânion. Sabe o que ele vai fazer, o infeliz? Ele vai fazer assim, ó. Ele vai pegar esse 2 vai subir, ele vai pegar esse 1 e vai subir. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Pb2+ e O-. Tá tudo errado. Entendeu? Pelo macete ele vai chegar nesse raciocínio aí. Quer ver? Pode perguntar para ele aí depois. Ó. Como é que você vai chegar nessa carga? Espera aí que eu troquei a cor. Nunca lembro qual é o azul que eu uso. Acho que é esse. Pb2O. Pb, valência variável. Não sei qual que é. Ele não está lá no nosso pódio. Mas o oxigênio, valência fixa. Olhou lá nos ametais que você tem montado, ele é 2-. Isso significa que o somatório de cargas negativas
aqui vai ser igual a menos 4. Se o somatório de cargas negativas é menos 4, os somatórios de cargas positivas tem que ser igual a quanto? Mais 4. Na fórmula só tem um PB. Então, qual vai ser a carga desse PB, desse chumbo? 4 mais. E do oxigênio, tenho 2 oxigênios, 2 menos. Quando eu junto, vai formar PbO2. Por quê? Cara, eu tenho um Pb 4 mais e eu tenho um oxigênio 2 menos. Qual a proporção que eu tenho que pegar aqui para que isso fique zero? Eu tenho que pegar 2 oxigênios para um desse. Então é um Pb e 2 oxigênios. Tá vendo? Beleza? Uma coisa puxa a outra. Última formulazinha, vai. NaHCO3. Ai, meu Deus. Agora eu tenho uma fórmula quaternária. Mesma lógica. Separa o metal e deixa os ametais juntos. Separa o metal, sódio. Os ametais e o hidrogênio, deixa junto. O que ficou junto, você não sabe a valência ainda, porque você não estudou ácido, base, nem sal, né? Você não estudou essas coisas ainda. Então, deixa isso aí. Quando você estudar ácido, base, sal, você vai ver que vai ser mais fácil de você determinar a carga desses ânions. Tudo bem? Mas não chegou lá, relaxa. Carga do sódio. Valência fixa. Você olhou lá no pódio lá, ele é mais 1. Esse você não sabe. Então, se o somatório daqui é mais 1, somatório daqui tem que ser o mesmo. Ou seja, não mesmo, né? Enfim, o somatório tem que ser igual a 0. Então, mais 1 menos 1. Com isso, você determinou que nesse composto, para cada um sódio mais, eu vou ter um HCO3 menos, chamado de bicarbonato. Pronto, meu filho. Com isso, nessa aula você entendeu tudo de formulação de compostos iônicos. Entender essas fórmulas, olhou, tem quantos cátions, quantos ânions, qual é a carga, isso é importantíssimo na química. Importantíssimo. Sai fazendo exercícios. Como você vai fazer exercícios disso? Só de forma simples. Vai lá no Google, bota composto iônico, sei lá, fórmula iônica. Aí vai ter um monte de exemplo lá. No Google mesmo, assim, tipo, bota em imagens, vai ter um monte de fórmula. E aí você sai montando esses cátions e ânions. Depois tu entra no Wikipedia lá e procura ver se ele mostra lá qual que é o cátion, qual que é o ânion daquele sal, né, de um óxido, ou qualquer que seja o composto. Tudo bem? Ou você só digita, tipo, exercícios, compostos iônicos, e sai fazendo. Beleza? Bem, faltou propriedades dos compostos iônicos. Tem muita questão do vestibular cobrando propriedade, mas aí propriedade a gente já vai pausar nessa ideia de cátion, metal alcalino terroso, ânion e etc. Agora a gente vai analisar só as propriedades que até você consegue ver no seu dia a dia. Tudo bem? Então até o próximo vídeo.